Na nossa vida, com certeza, vamos tomar algumas decisões erradas. Isso é inevitável, principalmente quando se trata de relacionamentos amorosos. No entanto, algumas pessoas acabam extrapolando no limite do bom senso, especialmente algumas mulheres que acabaram se associando a criminosos poderosos, pagando um preço caro por seu envolvimento. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Virgínia Valejo Garcia, uma colombiana, é muito conhecida no país em que nasceu, no dia 26 de agosto de 1949. Lá ela foi se tornando famosa como jornalista, escritora e até virou apresentadora de televisão. Sua carreira profissional estava caminhando para as alturas. No entanto, sua decisão de se envolver com um dos traficantes mais perigosos da história, Pablo Escobar, do cartel de Medellín, mudou sua vida para sempre. Como jornalista, Virgínia entrevistava várias pessoas famosas, mas foi a matéria que fez sobre o criminoso que a tornou mais popular. No ano de 1983, ela entrevistou Pablo Escobar e pouco depois começou a namorá-lo. O relacionamento problemático, cheio de idas e voltas, durou 5 anos, período em que Escobar se tornou mais influente no crime. Viver com um traficante tão perigoso custou alto. Em 2006, para se salvar, Virgínia foi retirada da Colômbia pelas autoridades dos Estados Unidos. Apesar das suas más escolhas da vida pessoal, como jornalista, Virgínia triunfou, lançando em 2007 o livro Amando a Pablo, Odiando a Escobar, onde além de contar sobre o relacionamento, também denunciou políticos corruptos. Em 2010, o governo dos Estados Unidos concedeu asilo político a Virgínia. Apesar das adversidades, ela continuou sua carreira como escritora e colunista, vivendo nos Estados Unidos desde então. Seu relacionamento custou até o vínculo com a sua própria pátria. Adriana Miranda, uma moça de apenas 21 anos de Igarapé, Miri, no Paraná, também conhecida como Drica do Pó, se envolveu com pessoas bem erradas e pagou o preço mais caro por isso. A garota começou a mexer com o tráfico na sua cidade, realizando trabalhos ilícitos como o transporte de substâncias. Em alguns vídeos das suas redes sociais, Adriana aparece bastante sorridente, dançando, curtindo, sem preocupações sua nova vida sustentada pelo crime. No entanto, em março de 2021, seu pai começou a pedir ajuda publicamente, informando que sua filha estava desaparecida. Pouco tempo depois, um vídeo da garota surgiu na internet, onde ela pedia perdão para o cinegrafista, provavelmente um criminoso, dizendo que não conhecia um tal de Didi. Sendo que eu não conhecia o Didi não, já fui conhecer lá já ouvia só falar dele, que ele era aquele, mas eu fui ver ele pessoalmente lá. Essa foi a última vez que Adriana foi vista com vida. Mais tarde, o que restou dela foi encontrado próximo do local onde o vídeo foi gravado, provando que o crime definitivamente não compensa. Emma Modesta Coronel Aispuro, uma vez rainha da beleza de sua cidade, teve sua vida virada de cabeça para baixo quando se envolveu com Joaquín El Chapo Guzmán, um dos piores traficantes do México. Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, no dia 2 de julho de 1989, Emma passou a infância no México, no ambiente rural de Vilarejo La Angostura. Em 2007, Emma entrou para o concurso de beleza no Festival do Café e da Goiaba, onde conheceu El Chapo. No mesmo dia em que se encontraram pela primeira vez, Emma e El Chapo concordaram em se casar. Anos mais tarde, em fevereiro de 2021, Emma foi presa no aeroporto de Dulles, nos Estados Unidos, acusada de conspiração para a importação e distribuição ilegal de substâncias ilícitas, lavagem de dinheiro e transações com traficantes estrangeiros. Ela também estava sendo investigada por ter auxiliado seu marido fugir da prisão. Emma admitiu a culpa sobre seus crimes relacionados ao tráfico durante o julgamento. Inicialmente, foi condenada a 3 anos de prisão, mas a juíza, ao considerar a sinceridade de Emma e também seu casamento precoce, aliviou a sentença, que foi reduzida para 31 meses. No dia 16 de outubro de 1960, nascia Sandra Ávila Beltrán, conhecida como a Rainha do Pó do Pacífico. Essa mulher ficou famosa ao se tornar uma das maiores líderes de cartéis mexicanos envolvidos com o tráfico. Sandra entrou para o crime muito cedo, por conta da sua família, que também mexia com coisa errada. Seu tio, Miguel Ángel Félix Gallardo, também era procurado pela polícia. A Rainha do Pacífico se casou 2 vezes. Os 2 maridos eram ex-comandantes da polícia que se tornaram traficantes e também foram assassinados.
Sandra viveu uma vida de luxo, mas coberta de perigos. Em 2002, seu filho adolescente foi sequestrado, obrigando Sandra a procurar ajuda da polícia. Esse incidente gerou suspeitas que terminaram em sua prisão no ano de 2007. Após anos de batalha legal, Sandra foi extraditada para os Estados Unidos em 2012, onde enfrentou acusações de tráfico. Em 2015, ela conseguiu a liberdade, chamando bastante atenção da mídia internacional. No entanto, a vida de Sandra ficou marcada para sempre, com muitos a condenando pelos seus crimes. Angie Sanclemente Valência, ex-rainha da beleza colombiana, saiu das passarelas direto para o submundo do crime ao se envolver com o tráfico. Angie, nascida no dia 25 de maio de 1979, decidiu participar de um concurso de beleza no ano 2000, tornando-se a vencedora. No entanto, pouco tempo depois, perdeu o título quando a organização descobriu que ela era casada com um perigoso traficante, conhecido como Monstro. A garota, no entanto, terminou o relacionamento e fundou seu próprio cartel, onde recrutava modelos internacionais para transportarem drogas para fora do país. Porém, no dia 13 de dezembro de 2009, sua operação criminosa começou a ser desmascarada, quando uma jovem de 21 anos foi presa no aeroporto internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, com uma mala contendo 55 quilos de substâncias ilícitas. Essa prisão levou a uma investigação que resultou em mais 3 encarceramentos e um mandado de captura para Angie. Em março de 2010, a Interpol emitiu um mandado internacional de prisão e, finalmente, em 26 de maio de 2010, Angie foi capturada em Buenos Aires. Após sofrer violência na prisão, Angie Sanclemente Valência foi deportada para a Colômbia, cumprindo apenas metade de sua sentença. Ela era uma bela mulher com tudo para ser feliz, mas seu envolvimento com criminosos não apenas arruinaram sua carreira na indústria da beleza, como toda a sua vida. Sabrina Durán Monteiro, uma criadora de conteúdo do Chile, conhecida como Rainha do Narco em sua rede social, teve uma vida tumultuada pelas escolhas erradas, resultando em um final fatal. A garota já levava uma vida criminosa antes mesmo de se tornar famosa na internet. Em 2021, foi presa por tráfico de substâncias ilícitas e interceptação de veículos roubados. Desde então, começou a publicar vídeos polêmicos na internet como uma embaixadora do crime chileno. Sua fama estava profundamente conectada com o crime. Alguns vídeos compartilhados na rede, inclusive, haviam sido gravados dentro da prisão. Sua fama, no entanto, pode ter atraído a atenção de pessoas perigosas, pois em outubro de 2023, aos 24 anos de idade, Sabrina foi assassinada enquanto estava dentro do seu carro na cidade de Santiago. O ataque, realizado por pelo menos 2 atiradores mascarados, tirou a vida da mulher, que deixou para trás uma filha pequena. As notícias deixaram os seguidores abalados, prestando homenagens à influenciadora, que teve uma morte prematura por conta da sua vida criminosa. Mireia Moreno Carrion, conhecida também como La Vero e La Flaca, acabou se envolvendo com pessoas erradas e prejudicando bastante sua vida. Por incrível que pareça, Mireia conseguiu se tornar chefe do cartel Los Zetas, um dos mais infames e violentos do México. Mireia assumiu a liderança do grupo após o chefe anterior, Raul García Rodríguez, El Sureño, ser preso em agosto daquele mesmo ano. O exército mexicano, no entanto, conseguiu realizar sua captura no dia 13 de dezembro de 2011, após identificarem um veículo roubado que a garota estava dirigindo. Durante uma abordagem de rotina, oficiais encontraram armamento e substâncias ilícitas dentro do carro, além de 6 celulares diferentes. Infelizmente, mesmo após Mireia ser capturada, Los Zetas se manteve ativo, cometendo atrocidades no México até os dias atuais. E a ex-chefe caiu no esquecimento, após seu nome ser enterrado junto com a sua liberdade atrás das grades. Cláudia Berenice Ochoa Félix era conhecida no México como Imperatriz de Los Antrax, mas o resto do mundo a chamava por outro apelido bem mais peculiar, Kim Kardashian do crime, por conta da sua semelhança com a famosa. Diferente da sua sósia, menos criminosa, no entanto, Cláudia trilhou uma vida diferente que cobrou o preço mais caro possível. Ela foi encontrada morta na cidade de Culiacán, e a causa da morte foi asfixia por broncoaspiração, resultado do consumo excessivo de álcool e substâncias ilícitas. Cláudia, que tinha 35 anos de idade,
faculdade e era formada em enfermagem e mãe de 3 filhos. Ela levava uma vida aparentemente sem envolvimento com coisas erradas, mas sua vida mudou de cabeça para baixo quando ela começou a postar fotos na internet posando com armas de fogo e em carros de luxo. Nesse período, ganhou o título de imperatriz da facção Los Antrax, temida mão de assassinos do cartel de Sinaloa. A mulher teria assumido a liderança de Los Antrax após a prisão de El Chino, chefão anterior. Em 2014, no entanto, negou publicamente tais envolvimentos, alegando que estava sofrendo com as calúnias e fake news. As circunstâncias de sua morte, no entanto, sugerem o contrário. Na noite em que morreu, Cláudia estava festando bastante, inclusive usando substâncias pesadas em excesso. Quando seu acompanhante percebeu que ela não estava respirando, chamou a emergência, que constatou seu falecimento. Tudo isso poderia ser evitado caso ela não estivesse se envolvido com substâncias ilegais ou traficantes. Mixi Padilha, uma criadora de conteúdo, aparecia em suas publicações cantando e dançando, enquanto vestia coletes do Cartel do Golfo. Ela já havia acumulado 11 mil seguidores em uma plataforma de vídeos curtos. No entanto, logo os vídeos pararam de chegar no seu perfil. Na noite do dia 29 de março de 2020, 3 veículos militares da SEDENA, Secretaria de Defesa Nacional Mexicana, que patrulhavam o município de Miguel Alemán, flagraram uma caminhonete do Cartel do Golfo, onde viajavam 5 sicários, incluindo a própria influenciadora. Os criminosos estavam se movendo dentro da região que é considerada sua sede. Os militares identificaram indivíduos armados na caminhonete, iniciando uma perseguição que terminou com o veículo se colidindo contra um estabelecimento comercial. Após o incidente, houve troca de tiros, resultando na morte de 4 das 5 pessoas dentro da caminhonete, incluindo a influencer, que apesar de estar vestindo o colete à prova de balas com o qual aparecia em suas postagens, não sobreviveu. Pouco se sabe sobre a vida de Guadalupe Fernandes Valência, mas sua associação ao cartel de Sinaloa tornou-a brevemente famosa de uma forma bastante ruim. Guadalupe, ou La Patrona, como era conhecida no mundo do crime, passou décadas trabalhando no submundo. Nos anos mais antigos em que se há registros, estava associada ao tráfico dos Estados Unidos, onde foi presa e deportada para o México. No seu país natal, Guadalupe começou a trabalhar diretamente com Jesus Alfredo, um dos filhos do temido El Chapo no cartel de Sinaloa. Enquanto trabalhava para o cartel de Sinaloa, Guadalupe acabou se envolvendo com o tráfico. Quando El Chapo foi preso em 2016, ela também foi indiciada, declarando-se culpada dos crimes. Mesmo aos 61 anos de idade, foi condenada a 10 anos de prisão, onde se encontra até a data atual. Maria Guadalupe Lopes Esquivel, uma verdadeira musa do crime, ganhou o apelido de La Catrina, que traduzido ao pé da letra significa pessoa de excelente gosto estético. La Catrina também é o nome de um espírito que surge no Dia de los Muertos, algo que também possui relação com o Esquivel, já que ela trabalha como assassina para o CJNG, um dos cartéis mais perigosos do México. Esquivel fazia todo o serviço sujo da CJNG, como sequestros, extorsões e outros crimes terríveis que nem podem ser mencionados por aqui. Sua carreira maligna, no entanto, chegou ao fim em dezembro de 2020, quando as autoridades receberam denúncias anônimas indicando onde a criminosa estava escondida. Forças Armadas se dirigiram para o local da denúncia e, após confirmarem a presença de membros do CJNG, iniciaram um confronto com troca de tiros que resultou na morte de Esquivel, além da detenção de 6 outros criminosos procurados. Embora Maria Guadalupe Lopes Esquivel tenha escapado de pagar pelos seus crimes, cumprindo pena no mundo dos vivos, recebeu uma dura punição por sua crueldade, pagando com a própria vida pelos pecados sanguinários. A famosa madrinha do cartel de Medellín, Griselda Blanco Restrepo, escreveu sua história com violência e tráfico, deixando centenas de mortos pelo caminho. Nascida na Colômbia em 15 de fevereiro de 1943, Griselda se envolveu no crime desde muito jovem. Antes dos 13 anos, já havia sequestrado e roubado. Mas a coisa piorou mesmo quando ela começou a mexer com o tráfico, criando rotas de transporte vitais para os cartéis da Colômbia. Mas sua riqueza vindo do crime cobrou preços caros. Seus 2 maridos foram assassinados. E alguns de seus filhos também morreram e outros acabaram na cadeia.
Sua carreira criminal, no entanto, terminou no ano de 1985, quando Griselda foi finalmente presa e condenada a 15 anos de prisão apenas por tráfico. Ela deveria ter sido acusada e condenada de muitos outros crimes, mas conseguiu escapar por brechas legais. No entanto, não conseguiu escapar da própria morte em 2012, quando foi assassinada na cidade de Medellín, o mesmo lugar em que seu reinado de terror foi mais devastador. A chefa, ou La Jefa, como era chamada Enedina Arellano Félix em sua língua natal, começou a vida com aspirações simples, como a de se tornar rainha do carnaval na sua cidade. No entanto, tudo mudou quando seus irmãos, Ramon e Benjamin, se tornaram alvo das autoridades mexicanas. Quando era mais jovem, Enedina estudou contabilidade em Guadalajara, mas logo começou a trabalhar nos negócios ilícitos de sua família. Inicialmente, se manteve nos bastidores do crime, ajudando nas finanças e lavagem de dinheiro. Ela se manteve por quase 20 anos nessa posição sem ser descoberta, mas quando o Eduardo Arellano Félix, seu irmão, foi preso em 2008, ela assumiu a liderança do cartel de Tijuana. Desde então, Enedina comanda o cartel até os dias atuais. Sua gestão possui abordagens empresariais, buscando mais diálogo e parcerias do que violência. Apesar de ainda não ter sido capturada, muitos familiares de Enedina ficaram para trás, sendo mortos ou encarcerados. Enedina também é uma das poucas pessoas do mundo a entrar para uma lei especial dos Estados Unidos, que permite ao governo tratá-la como criminosa, mesmo sem o auxílio da Interpol. O cerco tem fechado cada vez mais para Enedina Arellano Félix, que nessa altura já deve estar arrependida de ter ingressado no mundo do crime. Na Guatemala, Dona Tânia é um nome infame da história criminal, cercado por polêmicas e tragédias. Sebastiana Hortência Cotton Vázquez, a Dona Tânia, nasceu de uma família pobre na cidade de Malacatán, próximo da fronteira da Guatemala com o México. Desde jovem, Vázquez teve muitos desafios, como a violência de seu primeiro marido. Ela até mesmo precisou abandonar a escola para conseguir trabalhar e cuidar dos filhos. Seu passado e suas dificuldades, no entanto, não justificam as escolhas erradas que tomou ao se envolver com traficantes. Vázquez trabalhou para um poderoso traficante do país, conhecido como Juan Chamale, e aos poucos foi subindo de cargo na carreira criminal. Em outubro de 2014, no entanto, Vázquez foi presa por autoridades mexicanas e deportada para Guatemala, onde foi acusada de crimes relacionados ao tráfico. Numa tentativa de reduzir sua sentença, ela delatou muitos dos seus antigos companheiros, porém, até hoje continua presa, com medo da retaliação que pode sofrer no dia em que sair da cadeia. Conhecida como a Rainha de Nápoles, Maria Licciardi se sobressaiu entre os criminosos da Camorra, famosa máfia italiana. Nascida em 24 de março de 1951, Maria cresceu em uma família de gangster e mafiosos. Nessas famílias, se envolver no crime não é necessariamente uma obrigatoriedade para todos, principalmente para familiares do sexo feminino, mas Maria tinha planos diferentes. Ela assumiu a liderança do clã Licciardi assim que teve a oportunidade, quando um de seus irmãos foi preso. Como chefona, recebeu reconhecimento dos líderes da Camorra, aumentando as atividades do seu clã para incluir o tráfico, extorsões e agendamento de garotas para trabalhos clandestinos. A ambição de Maria Licciardi, no entanto, foi sua própria maldição. Em uma operação criminosa, ela distribuiu grandes quantidades de uma substância ilícita muito perigosa, ignorando o risco à saúde dos clientes. Sua empreitada gerou muitas vítimas, com pessoas até morrendo pelas ruas da cidade. A força policial não deixou barato, pressionando a Camorra para conter os danos. No final das contas, vários membros do clã Licciardi foram presos, incluindo a própria Maria Licciardi. Com as prisões de tantos membros, o clã não conseguiu mais se sustentar e se desfez como facção criminosa. Maria Licciardi foi presa pela primeira vez no dia 14 de junho de 2001, mas desde então saiu e voltou da cadeia inúmeras vezes. No entanto, desde sua última recaptura em 2021, permaneceu atrás das grades até agora, lamentando pelas escolhas erradas que tomou ao associar os negócios de sua família com o tráfico. Marisha Lemos, juntamente com sua irmã Mayra, são dois dos nomes mais infames da história criminal de Guatemala e América Central. As fugas da prisão inacreditáveis de Marisha, principalmente, são comparáveis até mesmo com a do terrível El Chapo. Considerada uma das traficantes mais perigosas da Guatemala, Marisha foi capturada em 2014 por crimes de sequestro e assassinato. No entanto, em maio de 2016, realizou sua primeira tentativa de fuga, ao receber a ajuda de outros detentos que abriram um buraco na parede para ela escapar.
Embora tenha sido recapturada horas depois, em maio de 2017 ela tentou novamente, disfarçada com um uniforme de guarda, e conseguiu escapar. Duas semanas após sua fuga bem-sucedida, foi encontrada no país de El Salvador e recapturada. Ela cumpre pena até hoje em confinamento solitário para diminuir as chances dela fugir novamente. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.